Olá! O vídeo de hoje é para corrigir as últimas atividades. Nessa correção, eu peguei respostas dos colegas de vocês para utilizar a linguagem de vocês mesmos e assim simulando uma correção em sala de aula. Claro que vocês não vão conseguir exatamente a resposta do colega. Em história isso não é possível. Então vocês têm que ver se está parecido. Eu vou dizer o que precisa no geral, cada questão eu vou dizer, precisa aparecer isso. Se tiver isso, tá certo. Então, vocês marquem lá que tá certo. Não é todas as respostas que eu tô conseguindo ler. Tem gente que deixou muito borradinha a foto, então eu não tô conseguindo ler. Então, vocês vão ter que analisar bem a questão de vocês. Havendo dúvidas, vocês me mandem mensagem. Por favor, não fiquem com dúvida, tá? A primeira questão pede como se deu a aproximação da burguesia e monarquia durante as grandes navegações. O Gregory, da 201, respondeu: ambos recursos que os burgueses controlavam, esse recurso é o dinheiro, algo especialmente útil no início da Idade Moderna, serviram para financiar as grandes navegações e os exércitos que garantiam a unidade das explorações administradas pelas monarquias. Então, na resposta de vocês tem que aparecer que os burgueses tinham dinheiro e o rei tinha um poder, então por isso que eles se uniram. Porque o rei, sem o dinheiro, ele não ia conseguir fazer essas grandes navegações. E a burguesia, sem esse poder dos reis, também não ia conseguir. Por isso que eles tiveram que se unir para encontrar uma nova forma de ir até das Índias de uma forma rápida, né? A 2 está respondida pela Bárbara, da 201. Como a peste negra impulsionou mudanças econômicas no século XV e hoje, como o Covid-19 está afetando a economia? Ela respondeu: a peste negra desestabilizou a economia feudal, desviando as moedas para o Império Bizantino. A solução será as grandes navegações. O Covid-19, com as pessoas em casa, o comércio não trabalha, as pessoas não compram, o que é base do capitalismo, o governo não recebe os impostos sobre essas compras não efetuadas e ainda o governo precisa auxiliar as famílias para garantir o sustento básico. Então, ali tem duas perguntas. Como que a peste negra impulsionou? Porque ficou bem desorganizado e as moedas acabaram indo lá para o Império Bizantino. Então, vocês têm que colocar isso, que a peste negra acabou com a economia da época, né? Muita gente morreu e também algumas pessoas até ganharam um salário mais alto porque tinha pouca gente. Diferente como essa, foi muita gente que morreu na peste negra. E a segunda pergunta tem que colocar o que é bem pessoal, né? O que vocês estão observando, né? Que se não tem compra e venda, desestabiliza, né? Se não tem gente que produz, se as indústrias param, acontece uma deflação econômica. As bolsas de valores estão em queda em quase todo mundo. Então, muita coisa pode aparecer aí, mas é mais ou menos isso que tem que aparecer. Explique os fatores técnicos e políticos e geográficos que fizeram Portugal ser o pioneiro das expedições marítimas. A Larissa Reck respondeu: os técnicos são a caravela, conhecimento náutico, bússola e o astrolabe. Geográficos, a proximidade de Portugal ao mar, e políticos, que eles tinham um rei forte e uma burguesia rica. Essa aí quase não acertou, foi fácil. Antes de eu partir para a quarta pergunta, vou explicar que eu tenho só a 201 e a 202, então por isso tem bastante gente da 201, daqui a pouco vai vir um monte de gente da 202, tá? Por que as grandes navegações podem ser comparadas à corrida espacial no século XX? Jariel respondeu: pois ambos pretendiam fazer algo que ninguém tinha feito antes. A diferença é que nas grandes navegações não se tinha o conhecimento do que iria acontecer depois. Ir para a Lua já foi uma grande coisa. Toda essa tecnologia, o foguete, é algo que ainda é muito tecnológico para nós. E a caravela era o foguete da época, né? Então, muitas estragaram, assim como as naves, né, os foguetes.
Então foi muita de tentativa e acerto, eles não sabiam exatamente o que eles iam. Os astronautas que foram para a Lua, como se fossem os navegadores que foram para a América, então foi algo muito grandioso para a época. Até hoje, construir um barco não é assim tão facilzinho, precisa muito conhecimento de engenharia, coisa que eles não tinham na época. Questão 5. Quais eram os perigos reais e imaginários das grandes navegações? Essa aí também não tive problemas, eu acho que todo mundo conseguiu responder. O Giovanni respondeu: perigos imaginários como a terra plana, monstros, sereias. E os perigos reais, a falta de higiene, falta de água, os ratos, parasitas, naufrágios, enfim. Essa aí não é muito difícil, né? É só que na época, como eles não tinham conhecimento, muito mito acontece, né? Assim como até hoje, né? A gente pode ver um monte de fake news com o coronavírus. Então imagine na época. Agora, a partir do número 6, começa a turma 202. Qual foi o resultado das conquistas europeias e a forma de colonização da América Latina? A Vitória responde: quando os europeus chegaram na América, já existiam outros povos ali, fazendo com que isso causasse um choque cultural. Então os europeus impuseram suas línguas, crenças, religiões, costumes e etc., trazendo várias guerras, ocasionando genocídios e várias mortes dos povos indígenas, e gerando uma região de grandes diferenças sociais. Então, na América Latina, América Portuguesa e Espanhola, quando os europeus chegaram aqui, eles acabaram com os povos, matando, e também aqueles que ficaram vivos e foram escravizados, tiveram que adotar as línguas, as crenças e os costumes europeus. Isso vai causar grandes problemas culturais e também econômicos, gerando grande produção de riqueza, mas também grandes diferenças sociais, que é o caso do Brasil. Qual foi a tática de Hernán Cortés para o domínio do Império Azteca e da cidade de Tenochtitlan? A Laís respondeu: ele acaba prendendo o imperador Montezuma após marcar um encontro e tira dele informações sobre o seu império. Depois o mata. Com as revoltas dos astecas, que foram geradas pela morte do Montezuma, acaba se iniciando uma guerra na qual Cortés foge e depois ele retorna com as tribos inimigas. Uma das táticas utilizadas foi o envenenamento da água de Tenochtitlan. Então, devido a isso, muitos morreram. Também foram pelas guerras, pelas doenças, mas a tática dele foi se aliar com as tribos inimigas. Isso aí precisa aparecer na resposta de vocês. Número 8. Explique por que motivos os astecas receberam inicialmente tão bem seus dominadores. Essa aí também vi muita gente acertando. O Gabriel Dalpiaz respondeu: os astecas receberam bem seus dominadores, pois devido ao estranhamento da tecnologia europeia, acreditavam que estes eram deuses. Mas é basicamente isso o que tem que ter na resposta. Agora temos a resposta da Bruna, que fez uma verdadeira pesquisa, as respostas estavam bem completas. E na 9 ela responde, né, por que é falso dizer que a superioridade armamentista europeia foi a causadora da conquista dos povos astecas e incas. Justifique. O que eu espero que tenha na resposta de vocês são as doenças, as epidemias, que elas foram bastante determinantes, tá? Porque doenças como sarampo, gripe, varíola, até mesmo a sífilis, causou muitas mortes, porque eles não tinham imunidade para essas doenças, diferente dos europeus. Os cavalos também, os indígenas se surpreenderam com os cavalos, que era um animal que eles não conheciam, e como que os espanhóis estavam montados no cavalo, eles conseguiam matar mais indígenas, mais astecas, por conta do cavalo, né? O cavalo oferece uma vantagem. E as informações, né? Porque eles conheceram bastante os seus inimigos, conheceram bastante os astecas e os incas quando eles se aliaram às tribos.
Então, por isso, né, o Cortés também contava com a ajuda de guias e intérpretes de tribos inimigas dos astecas, por exemplo. A número 10 é um pouco parecida com a anterior. Como os indígenas e astecas reagiram ao ver as caravelas, cavalos e roupas dos europeus? Muitas pessoas colocaram que foi um choque cultural. O Pedro respondeu que eles ficaram maravilhados, pois era algo que eles ainda não haviam visto, tendo a visão que esses homens fossem como verdadeiros anjos ao seu ver, ou deuses, tá? Então eles viam as caravelas, os cavalos, como algo assim fantástico, de outro mundo. E por fim, a número 11, de que maneira os indígenas reagiram à tentativa de escravização portuguesa no século XVI, né, a partir de 1500? Os indígenas entraram em grande revolta, queimando os engenhos, fugindo, por ter maior conhecimento das matas, guerreando, assim se tornando um povo difícil de escravizar, tornando a escravização africana frequente do nosso território, por ser um povo mais fácil de manipular. Manipular não é uma palavra bem certa, é que os africanos eles já conheciam, já havia escravidão na África. Os africanos escravizavam outros africanos, tribos inimigas. Então, quando uma tribo era escravizada, eles aceitavam aquilo, mas bem mais fácil que o indígena. Também tem outras questões que os africanos não conseguiam voltar para a África, porque tinha um oceano inteiro, né? Eles misturavam as línguas também, pegavam um povo lá do norte da África, outro do sul, misturava tudo, então eles não conseguiam se falar, eles não conheciam o Brasil, então por isso que era mais fácil de dominar, né? E os indígenas, quando uma vez presos, eles se matavam. Então é bem difícil escravizar um morto, né? E por fim, é importante conhecer como que o indígena brasileiro ele reagiu à tentativa de escravização. E que era aquilo que eu estava falando, o índio ele não deixa se escravizar. Pelo menos o indígena do século XVI, eles até se matavam se fosse necessário. Mas antes de se matar, eles matavam os portugueses, incendiavam suas plantações, guerreavam, fugiam. Então, o indígena ele não se formou uma mão de obra para os portugueses, eles tiveram que adotar outra. Então, era isso. Qualquer dúvida, vocês me contatem, tá? Coloquem isso no caderno, coloquem umas palavras-chave, depois batem foto e me mandem para mim, tá? Não deixem de fazer essas atividades, porque elas estão contando como presença, ok? Então, até a próxima. Beijo!